Olá, olá, boa noite. Hoje nós estamos aqui ao vivo, através do Instagram do Instituto Borboletar, para receber uma convidada super especial, a nossa amiga e doutora Elane Barros. Só um minutinho. Elane já chegou. Vamos aguardar a entrada de mais convidados, de mais espectadores. E aí a gente vai aqui aguardar. Estão ouvindo a gente bem? Acho que tá tudo ok. Pronto, olá. Chegou a nossa Boa noite. amiga, a nossa convidada. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Então, a gente está aqui hoje à noite, através do Instagram do Instituto Borboletar, recebendo uma convidada super especial, nossa amiga Elane Barros, que é advogada, ela é também consteladora e membro da Comissão de Direito Sistêmico da OAB aqui no estado do Ceará. É com muita alegria que a gente abre as portas aqui do nosso canal para receber você, Elane, com esse tema tão maravilhoso que é o direito sistêmico. Eu quero o convite e a oportunidade, mais uma vez, a gente falar, né, desse movimento maravilhoso que está em expansão agora, que é o direito sistêmico, né, que, na verdade, é uma nova forma de olhar para as relações jurídicas, né? Verdade. Mas antes da gente entrar no tema, Elane, a gente queria que você se apresentasse, né? Que você pudesse dizer o que você faz, qual é a sua área de atuação. E como a constelação chegou na sua vida também, né? Tá. Atualmente eu sou advogada, né, procuradora da Infraero, sou pós-graduada em constelação familiar, terapeuta holística, né? E estou desenvolvendo um trabalho bem interessante também aqui nas escolas públicas do estado do Ceará, também relacionado ao direito sistêmico, né? E o direito sistêmico, ele entrou na minha vida justamente por causa de um assédio moral que eu sofri no meu trabalho, né? Que eu tive que acionar a empresa, com uma situação bem desagradável. E a psicóloga que me atendia na época me indicou a constelação familiar. E foi assim que eu comecei, né, a frequentar. E depois que você vê os milagres, toda a cura que vem, né, e a nova visão que a gente adquire também, depois que a gente conhece a constelação familiar, a gente se apaixona e continua, né? A tua experiência com a constelação... Desculpa. A tua experiência com a constelação familiar... Oi? A tua experiência com a constelação familiar, ela foi inicialmente em grupo ou individual? Não, é isso que eu ia falar. Eu quis ser consteladora familiar por causa da escola pública, né? Que eu estive lá. E, assim, eu sempre gostei mais da constelação individual, porque eu tenho mais elementos, a pessoa ela se abre mais, a nova visão, eu posso conversar melhor, extrair mais assuntos daquela pessoa, né? Ela funciona tão bem quanto a constelação coletiva, mas a individual, para mim, ela tem esse viés da pessoa poder desabafar mais, ficar mais à vontade com o terapeuta, né? Eu prefiro, particularmente. Certo. E aí, quando você conheceu a constelação familiar, o tema que você falou foi em razão do assédio que você sofreu no seu ambiente de trabalho, é isso? Assédio moral, exatamente. Hoje a gente entende que até em organizações a constelação familiar pode ser utilizada, né? E, assim, depois que a gente vê tudo isso na constelação, a gente entende por que aquele assédio aconteceu, por que aquilo tudo aconteceu e não vai mais se repetir na minha vida, né? A grande questão da constelação é essa, porque é uma grande tomada de consciência do seu lugar dentro do seu sistema familiar. E lá você tem força. Verdade. Elane, Oi? Falando aqui um pouquinho sobre o direito sistêmico, né? Eu também conheci a constelação familiar em razão de um problema pessoal. E sim, depois eu conheci o direito sistêmico e aí eu me encantei mais ainda porque eu vi uma gama de possibilidades ainda maiores da constelação familiar. E aí você foi convidada para trazer para a gente exatamente esse tema, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é o direito sistêmico, né? Assim, em linhas gerais, trazer para a gente como atua, como ocorre. Uhum. O direito sistêmico, assim, a gente pode dizer que é uma invenção brasileira, sabe? Do juiz Sami Storch, que assim como eu e a doutora Reni, também ele teve um problema pessoal e foi procurar a constelação familiar para resolver aquele assunto. Ele se encantou de uma maneira tal que ele disse, poxa vida, eu posso usar isso na minha vara
para resolver muitos assuntos de direito de família, né? Porque hoje, o que é que a gente está vendo no judiciário? Os processos que passam por constelação familiar, por algum tipo de exercício sistêmico, o índice de acordo dele é de mais de 70%, né? E as partes ficam apaziguadas e não voltam mais a guerrear por causa daquele mesmo assunto, né? Aqui no estado do Ceará, nós temos o programa Olhares e Fazeres Sistêmicos no Judiciário, que a gente vê demais isso, assim, processo de guarda, de divórcio, e para quem menos os pais olham para a criança, eles estão reproduzindo padrões da família deles, né? Então, o direito sistêmico ele surgiu aqui no Brasil por conta desse juiz que resolveu aplicar e vem dando muito certo, inclusive até com a chancela do CNJ, né? E como um advogado pode atuar, né, na área do direito sistêmico? Quando a gente fala no campo judicial, o juiz precisa desse olhar, dessa visão sistêmica, né? Mas na atuação do advogado, do defensor público, como é feita essa... Ele precisa ser constelador para poder trabalhar dessa forma? Embora o direito sistêmico ele tenha nascido das constelações, ele não necessariamente pode ser exercido só por consteladores, porque o direito sistêmico, na verdade, ele não é um ramo do direito. Ele é uma postura em relação às questões jurídicas, né? Aos conflitos. O advogado, o que é que está acontecendo? O novo Código de Processo Civil ele privilegiou muito as novas formas de solução de conflitos, né? Que a gente chama agora do Tribunal Multiportas. Então, mais vale um bom acordo do que uma boa briga, aquele velho ditado, né? Então, hoje, no judiciário brasileiro, a conciliação, a mediação e qualquer outra forma que possa realizar, possa chegar a uma solução extrajudicial do conflito está sendo extremamente estimulada. E nós, advogados, agora, quando nós recebemos as partes, né? Porque a gente fala muito de direito de família, porque é assim mais palpável, né? A questão da constelação. Mas o que é que a gente acontece? Nós já estamos oferecendo hoje para os nossos clientes essa possibilidade, porque o que é que acontece? É processo de inventário, processo de divórcio, como a gente sempre diz, eu tenho data para começar esse processo, mas não tenho data para terminar. Aí você expõe tudo para o cliente, se ele quer uma resolução rápida, o que ele está querendo com aquilo ali, né? Eu quero a briga, quero isso, quero aquilo, né? E até os antigos advogados, até a minha geração, a gente foi criado para o conflito, né? Mas hoje, com essa visão do direito sistêmico, a gente procura a todo custo pacificar esse relacionamento, né? Através de exercícios sistêmicos. Não necessariamente o advogado precisa ser constelador. E assim, qual seria a diferença entre a mediação, né, e a conciliação diante de um conflito através da visão sistêmica, né, do direito? Você vai mediar quem já tem contato jurídico, certo? Por exemplo, o inquilino e o locador, né? Você vai mediar aquilo ali porque ele já tem um relacionamento jurídico entre eles. A conciliação, aliás, é o contrário, desculpa. Você vai mediar para quem não tem relacionamento jurídico ainda e vai conciliar para quem já tem. A questão da constelação familiar, ela não vai em nenhum desses dois sentidos, porque ela não olha para o conflito, ela vai olhar para as partes, tá? Por exemplo, a partir do momento que eu me constelo, que eu resolvo a minha parte naquele conflito, né? Como diz aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam. Então, a constelação ela vai para esse viés, ela não olha para o conflito, ela olha para a parte e tenta verificar o que é que ela pode fazer por aquela pessoa para ela sair daquele lugar de conflito, né? Uhum. O interessante que eu observei, né, nos meus estudos do direito sistêmico é a importância da postura do operador do direito, que ele precisa estar no seu lugar, né? Ele precisa para não se amaranhar. Exatamente, porque o operador do direito ele pode tanto acirrar o conflito como ele pode apaziguar essas partes, né? Tá na mão dele, ali no início da demanda, ele tem esse papel importante que ele pode já conseguir apaziguar e mostrar para o cliente para onde esse conflito está olhando, porque o conflito ele traz essa mensagem, né? Assim, qual é a solução, o que é que precisa. E essa visão sistêmica, ela nascida aqui no Brasil, de fato é uma vanguarda desse mundo jurídico, não só de constelação familiar, a própria visão sistêmica, outras modalidades que tem se desenvolvido, como a comunicação não violenta, né, a justiça restaurativa, a própria mediação e conciliação que você falou. É muito interessante esse viés que
traz possibilidades infinitas para os operadores do direito e trazendo a boa solução para um conflito, né? Mas só lembrando que, por exemplo, a nossa experiência aqui no Judiciário do Ceará, o juiz ele não obriga, ninguém vai fazer constelação, movimento sistêmico nenhum obrigado, ele é oferecido para a pessoa, tá? Aqui no Ceará, no programa Olhares e Fazeres Sistêmicos, o juiz ou o advogado propõe na audiência que haja mais essa maneira de tentar conciliar, de tentar resolver essa demanda, né? Porque houve um tempo, muitas críticas, o juiz está obrigando, o juiz não está obrigando. Assim como ele não pode obrigar ninguém a procurar um psicólogo, um psiquiatra, ele não obriga ninguém a se constelar, tá? É uma opção, né? Ele dá mais essa opção para tentar. Só que as pessoas vão e se encantam, acham lindo, resolvem, e fica aquela coisa pacificada dentro delas, né? Eu fico assim muito, muito triste quando eu vejo esses problemas de guarda, que os pais ficam naquela briga, e durante a constelação a gente nota que eles não olham para a criança. Eles estão brigando por outro motivo e a criança fica lá, ninguém olha para ela, né? Ninguém quer saber o que vai acontecer com a criança, fica assim, e é nisso que a gente propõe para essas partes eles olharem para aquela criança, porque isso não é bom para ninguém esse conflito, né? E na parte dinâmicas ocultas, né? exatamente. As dinâmicas ocultas que precisam ser reveladas para que o conflito possa ser afastado. Isso. Pois é, porque as pessoas estão tendo um conflito por outro motivo que não é a guarda da criança. Elas estão reproduzindo padrões sistêmicos, reproduzindo conflitos das famílias delas de origem, né? E na parte penal, a gente tem uma situação muito interessante aqui no Ceará, porque ele serve para remir a pena também, né? De quem vai para aquela questão de serviço à comunidade. Se você for em 3 sessões de constelação familiar, bate um dia de remissão da pena. Serviço, né? E a gente sabe também que a constelação é para todos. Tanto quem está sendo constelado, como o constelador, como quem está participando, está tendo muito proveito com aquilo ali, né? A gente vê, assim, nossa senhora, avanços maravilhosos em pessoas que frequentam o fórum, né? Porque só delas irem participar, como elas ficam mais refinadas depois, a percepção delas, a empatia dela em relação às outras pessoas. Porque assim como o próprio Bert Helling faz, lá as constelações são abertas. Então, todo mundo fala de tudo. Você pode estar sentado com um traficante do seu lado e nem sabe. Então, isso é excelente para a gente exercer também o nosso não julgamento. Eu não estou romantizando o crime, não estou falando nada disso. Mas que aquilo ali que aconteceu com aquelas pessoas poderia ter acontecido com qualquer um de nós, né? Tivesse nesse emaranhado. É verdade. O fato é que nesse campo não há inocentes nem culpados, apenas realidades. Né? Exatamente. E, existe alguma legislação que trate desse tema? Olha, como eu te falei, né? Alguma legislação assim que... A constelação familiar hoje no governo brasileiro ela é considerada uma PIX, né? Que é uma prática integrativa e complementar de saúde. No judiciário, nós ainda não temos uma legislação específica falando sobre direito sistêmico, nem sobre constelação familiar. Mas como eu expliquei, o próprio Código de Processo Civil, como esse novo código, ele está privilegiando bastante essas formas de conciliação, de resolução de conflito extrajudicial, nós estamos completamente ancorados no artigo 3º do CPC, né? E, assim, há vários magistrados hoje que estão se abrindo muito, porque a constelação familiar ela tem essa questão de que as pessoas acham que ela é religiosa, que ela é uma coisa astrológica, que ela é uma coisa esotérica e não tem nada a ver, né? Inclusive, esse nome constelação familiar foi traduzido errado do alemão para o inglês, né? Family Stelling, que é a colocação familiar. E no inglês foi traduzido como constelação familiar. E por isso que isso também está gerando muito essa questão, porque pensa que tem a ver com astrologia e tal, e não tem nada a ver. Você vai simplesmente colocar as pessoas no seu devido lugar, nas famílias dela, né? Eu achei interessante você falar sobre isso, porque o nosso maior intuito aqui do Instituto Borboletar é exatamente esse, é de estar colocando, explicando o que realmente é constelação familiar, né? Desmistificando, e sim, tentando mostrar para as pessoas que a constelação ela não é só uma técnica, um método terapêutico, ela é uma filosofia de vida com efeitos terapêuticos. Isso. Não é isso? E até o próprio direito sistêmico, como você bem falou, ele é uma filosofia de vida. Não existe um ramo direito sistêmico, como existe direito de trabalho, direito processual civil. Ele é uma maneira diferente de você olhar para os conflitos no judiciário. E principalmente olhar para as partes, né? Exatamente. E, Elane, você
poderia trazer para a gente mais algum outro exemplo na prática do percentual de sucesso que as constelações têm alcançado no meio judiciário? Sim. Nessa questão dos crimes, né, está sendo altíssimo. Quem é constelado, quem participa de movimentos no fórum, dificilmente volta a delinquir, né? Porque aquela questão das lealdades, como a gente sabe, todo mundo, as 3 leis sistêmicas, o desespero de uma pessoa para fazer parte de uma família é muito difícil. Isso eu falando assim de casos de pessoas que tem uma situação na família que a família tem um histórico, né, de crimes, de infrações, que o pai é bandido, a mãe é envolvida com crime, etc, etc. Aquela pessoa, para pertencer àquela família, ela vai delinquir também, né? Então, ela precisa de um apoio muito grande para ela poder fazer diferente do clã dela. Porque aquilo ali, para você, parece que você vai deixar de fazer parte daquela família se você não for criminoso, né? Isso não é verdade. A gente sabe que tem um plano muito complexo, né? Oi? Lembrando que isso acontece tudo de forma inconsciente, né? Para deixar claro. Sim, aproveitando esse gancho, Elane, você poderia falar mais um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo aqui sobre o que é realmente a constelação, o que é que rege essas constelações? As leis sistêmicas, isso. né? Eu vi bem claramente esses dias uma definição de constelação familiar que eu achei isso fantástico. Eu vi até no teu Instagram, tá, Reni? Porque eu não estou me lembrando o nome da consteladora. Que ela falou assim, a constelação é a ciência das relações humanas que estuda o impacto e vinculação do indivíduo no sistema familiar, né? A gente fala sempre de sistema. O sistema familiar, quem é que faz parte desse sistema familiar? O pai, a mãe, os filhos, os avós e os tios, né? E, em alguns casos, os perpetradores. A partir do momento que eu faço uma vítima no sistema familiar de outra pessoa, aquela vítima vem fazer parte do meu sistema familiar e eu vou fazer parte do dela. Porque o sistema ele tem essa homeostase, né? Ele precisa se reequilibrar, que aí vai a lei do dar e receber. E a gente, assim... Quando a gente vai devolver, descontar uma ofensa que foi feita com a gente, ela tem que ser um pouco menor, mas você não pode deixar aquilo sem revidar, porque o sistema vai ficar desequilibrado. Né? Fica um buraco ali no meio, né? Fica um buraco, pois é, porque aconteceu um problema, né? E aquele problema, quando ele não for resolvido, ele vai passando de geração em geração, tudo isso através do nosso DNA, né? Que a constelação ela é facilmente explicável pelo DNA, pela física quântica, pela própria física newtoniana, pelas leis da teoria das cordas e tudo muito científico. Por isso que eu estou falando que não tem nada a ver com essa questão de religiosidade, de as ordens, né? Quem chega primeiro tem prevalência sobre quem chegou depois. Isso também é biologicamente bem tranquilo. Se eu tirar um único avô meu atrás da minha ancestralidade, eu não teria nascido. Não é? Porque como é que o meu DNA, como é que a herança genética dos meus ancestrais chegou até mim? Através do cruzamento de todas essas pessoas que estão atrás de mim, né? Se eu tirar um, só basta eu tirar um, eu não teria nascido. E é isso que eu estou falando. Aí vem tudo gravado no nosso DNA. Uma raiva que eles tiveram, fome vem gravado no nosso DNA, né? Que eu até falei para vocês que os alemães eles falam muito da Segunda Guerra Mundial, mas aqui no Nordeste o nosso grande problema foi a seca, né? O nordestino tem muito problema de autoestima, fica sempre de cabeça baixa para quem vem do Sul, aquela coisa, acha que não pode fazer nada, que não tem direito de progredir por causa da seca que está aqui atrás da gente. Que, embora nós aqui estamos conversando nesse momento, graças a Deus, nunca passamos fome, nem passamos pela seca, mas nossos ancestrais passaram, né? E isso está aqui no nosso DNA. A gente não pode negar isso jamais. É uma memória muito forte, né? Que fica... A memória celular total, né? Verdade. E assim, mudando um pouco de assunto, você tem alguma experiência que possa compartilhar aqui com a gente a respeito de casos de adoção na justiça? Quais são os efeitos, quais são os impactos a respeito dessa... que o direito sistêmico pode ajudar tanto aos pais que estão adotando, quanto à criança? Porque a questão da adoção aí, a primeira lei que ela tem que ser muito bem suprida é a lei do pertencimento, né? Porque o que acontece muito, os pais adotivos tendem a excluir os pais biológicos. Isso não pode acontecer jamais, né? O que é que acontece? Caso o seu filho adotivo não queira procurar os pais dele, tudo bem, não tem problema os pais biológicos. Agora, os pais adotivos não podem tirar essa oportunidade dos filhos, né?
tem que ficar sempre essa porta aberta. Se algum dia tiver, e honrar sempre, porque aquela criança ela veio ao mundo por causa daqueles pais biológicos. O fato deles terem se afastado da vida dos pais, dessa criança, foi que proporcionou aos pais adotantes serem pais, não é? Então, essa questão sempre de você reverenciar, de você honrar, isso é muito importante para o direito sistêmico da constelação em si, né? Porque é como eu estou falando, os ancestrais, tudo que nós temos hoje de conhecimento na face da Terra, tudo que nós temos, alguém fez por nós antes, né? E você não pode jamais deixar de honrar isso. E assim acontece com os pais, né? E geralmente, quando os filhos adotivos estão dando muito problema, assim, estão muito arredios, rebeldes, etc., é essa falta desse pertencimento dele, né? Porque ele, na verdade, o filho adotivo, ele não faz parte desse sistema que ele foi adotado, né? O sistema dele é outro, é o sistema que ele tinha com os pais dele, mas por situações diversas ele está naquele sistema agora. Então, esses pais biológicos têm que tentar integrar, esses pais adotivos, desculpa, têm que tentar integrar os pais biológicos e agradecer por terem dado espaço para adotar aquela criança, né? É preciso entender que a lealdade, né? A lealdade desse filho é do sistema familiar de origem, né? Então, se o pai era assaltante, era usuário, traficante, essa família, por mais que venha para uma família politicamente correta, né? Ele vai trazer essa lealdade, aí às vezes é colocado em boas escolas, em bons ambientes, e essa criança acaba, ela traz essa lealdade desse sistema familiar, que ela diz, eu não pertenço a isso daqui, né? Eu pertenço àquele sistema familiar. E aí cria esse conflito, né? E os pais adotivos, eu fiz tudo por essa criança e essa criança não valoriza, né? E aí é essa problemática. a verdade é que a criança ela passa a vida inteira buscando preencher um vazio que ela mesma desconhece, né? Que todo mundo desconhece. Nem sabe, pois. Exatamente. E tem uma coisa interessante essa questão do filho adotado, dos filhos em si, né? Que agora o CNJ está com aquele programa Pai Presente, né? Que o problema social é tão imenso desses homens que têm filhos e não assumem os filhos, não registram os filhos. Aquilo ali como a Edilane falou, é um buraco que fica na vida da pessoa, né? Já houve casos de decisões judiciais permitindo um rapaz que ele foi deixado na roda dos excluídos que ele colocasse nomes fictícios no lugar do pai e da mãe, porque era um constrangimento tão grande para ele. Onde ele chegava, a certidão de nascimento dele, os documentos estavam em branco, não tinha o nome do pai e da mãe. Foi permitido a esse rapaz. Ele chorava desesperadamente, mas as freiras que receberam ele disseram, olha, é impossível eu descobrir quem são seus pais. Mas a decisão judicial, ele conseguiu suprir essa lacuna da decisão judicial dele, né? Na certidão de nascimento. E essa história do pai presente, quantas vezes eu já vi no fórum, quantas vezes as pessoas que estão delinquentes, que estão lá, que eu não estou me referindo à classe social, lá tem gente de todas as classes sociais, se vocês puderem imaginar. A primeira figura que está ausente na vida dessa pessoa é o pai. É a primeira pessoa, porque ele não deu limite, ele não teve direcionamento na vida, aí ele descamba para essas coisas, né? E a pessoa tem uma certa dificuldade em lidar com a autoridade, né? Quando não se tem a presença do pai, não se tem uma boa relação com a autoridade, limite, direção. E realmente é uma lacuna que traz muitos prejuízos. É como a Eliane acabou de dizer aqui também, que o passado ele faz pressão sobre o presente, né? Sim. E muitas vezes a forma o sintoma dessa pressão é exatamente através do comportamento. E, na verdade, também eu vejo a questão de que não é apenas a presença do pai, né? A mãe, a função da mãe é levar esse filho até o pai, né? Ainda que o pai não esteja presente fisicamente, a mãe precisa honrar esse parceiro, poder entender que ele é o pai certo para essa criança. E a partir daí, mesmo que ele não esteja presente, porque aí existem fatores diversos que um pai pode se afastar, né? E aí é necessário ter essa consciência de que a ausência do pai, não só física, mas quando a própria mãe exclui, porque ela se coloca como mãe, né? Eu resolvo, eu dou conta. E é muito comum também a narrativa de exclusão, né? Até dos próprios avós. Vamos supor, a moça, essa bobagem, essa tradição que a gente tem, que não poder fazer sexo antes do casamento, etc. A pessoa fez sexo com o namorado e engravidou. Nossa Senhora, né? Dependendo de quem seja aquele rapaz, se for uma pessoa que não tem condições, se for
um criminoso, alguma coisa, os avós automaticamente já excluem aquele pai. Colocam a criança numa redoma, numa bolha, porque não querem que ele tenha contato com aquela pessoa, sendo que isso é um prejuízo infinitamente maior, né? Em termos sistêmicos, a gente entende isso, que isso não pode ser feito de jeito nenhum. Então, essa narrativa de exclusão, que a gente chama de alienação parental, isso é um crime na vida de uma pessoa, né? De uma criança. Não dá para ser assim. A alienação parental a gente vê várias vezes. Tem casos absurdos de mulheres inventando que os parceiros estão assediando sexualmente os filhos para poder conseguir afastar dos lares dos pais e alienar a criança totalmente, né? E sistemicamente isso é péssimo. Essa pessoa nunca vai ter paz na vida, nunca vai ter uma situação tranquila na vida, porque não tem como. Você tem que ter acesso ao seu pai e à sua mãe. Não interessa, que ele não julgamento. Não interessa quem foi meu pai, o que ele fez, o que minha mãe foi. Eles me deram a vida, isso é suficiente para mim, né? Exatamente. A pessoa, ela não tem nem força para seguir para a vida, né? Quando ela não tem o pai, porque é o pai que direciona essa pessoa para a vida, para a busca, né? Para a caminhada, para o trabalho. E é muito importante. Essa história, esse termozinho de panha, nós que temos uma visão sistêmica, realmente é muito complicada. Porque é impossível uma mãe ocupar o lugar de um pai. Por pior que esse pai seja, ela não vai ter nunca condições de ser um pai. Para começar, biologicamente é impossível, né? Essa então, fala que você está falando, eu sempre digo para quem constela comigo, são leis físicas. Qual é as leis de Newton? O corpo não pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Na verdade, tá vendo como a constelação é bem física? Ela é bem explicável, ela é bem científica. Não tem como uma mãe ser mãe e pai. Você vai ficar pulando de um lugar para o outro. Impossível isso. É por isso que ele fala tranquilamente, no meu lugar eu tenho força, porque eu só dou conta do que é meu. Eu não posso exercer o papel do pai e de uma mãe. É impossível, isso não tem como. Outra coisa que eu falo também é aquela história do filho, né? Que você vai ficar no lugar do seu pai. Você imagina uma moça que é telefonista atender 2 ligações ao mesmo tempo? Não tem como. Isso não vai funcionar. Ela só pode fazer o que está no lugar dela. A mãe supre o filho porque o pai morreu, porque foi embora, porque não quis assumir, tranquilo. Mas ela querer exercer a função de pai e ficar se chamando de mãe e ficar, sabe, fazendo alarde disso, isso é péssimo para o filho. É muito ruim. Não é bom de forma alguma. Na verdade, assim, a gente vê também casos de mães que, em lealdade a esse sistema familiar dela, né, ela também busca parceiros que vão deixá-la, né? Exatamente. Para que ela perpetue a lealdade desse sistema familiar dela. Então, a minha mãe não foi bem sucedida no casamento, então o parceiro que eu vou encontrar, ele também não vai me permitir ter essa felicidade, né? Porque é como se eu tivesse infringindo essa lei do pertencimento e eu não posso, né? Eu tenho que pertencer de alguma forma. Voltando aqui um pouquinho para a física, outra coisa que eu gosto sempre de falar, a lei da gravitação universal, ela não pergunta para você se você acredita nela. Nós três aqui agora estamos sentadinhos sujeitas à lei da gravitação universal e todo mundo que está assistindo a gente. E assim é com as leis sistêmicas. Embora você não saiba que elas existem, embora você não saiba os nomes, elas estão atuando em você e nas suas famílias. Então não adianta, não tem para onde correr. Quando você entende essa visão sistêmica da vida, que você começa a constelar, a sua vida muda completamente. Porque é aquela velha história, a mesma coisa eu ficar tentando querer voar, todo dia eu vou morrer, porque é impossível infringir uma lei dessa, não vai dar certo. Não dá. É a lei da gravitação universal, como é impossível viver bem infringindo as 3 leis que o Bert Hellinger, vamos dizer, popularizou, da constelação familiar, né? Que elas existem, elas estão aí, elas não estão perguntando se a gente acredita nelas, não. Elas estão, elas são bem factíveis na nossa vida, né? E aí, outro sistema que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente é a respeito dos abortos, né? Dos filhos natimortos, dessa questão toda que a gente, da parte do direito, a gente sabe juridicamente quais são as consequências, quais são os trâmites legais que precisam se atuar, mas sistemicamente, como é que se trata uma questão desse aborto? Sistemicamente, é aquela coisa, não é aconselhável você abortar de jeito nenhum, né? A não ser que aconteça, né? A mulher perdeu espontaneamente, etc., mas é um assassinato, sistemicamente falando, né? Porque o que é que acontece? O nosso DNA, hoje em dia, a gente sabe que ele não só traz nossos genes, a cor do cabelo, ele traz muito mais coisa, né?
Então, aquela criança, a partir do momento que houve aquela mistura de DNA, ela está gravada no meu DNA. A existência dos meus irmãos está gravada em mim. Por mais que eu não conheça meus irmãos, por mais que eu não veja, está gravado em mim. E a partir do momento que você exclui uma pessoa do sistema familiar, ou porque abortou propositalmente, ou porque perdeu, e aquela pessoa não é lembrada, não é falada dela, ela vem para incomodar alguém do sistema para poder chamar a atenção para ela, né? Lembrando aqui que quando a Elaine fala que se refere que ela vem, não é o espírito dela nem a alma, não. A gente está falando aqui de energias. Está falando de energia, de DNA, que tudo é como eu estou falando, é física newtoniana, é física quântica, não tem nada dessas coisas. Na verdade, as almas são física quântica, né? Mas isso aí é para outra live. Outra live. Aí o que é que acontece? Tem aquela síndrome do gêmeo não nascido, aquilo ali é uma catástrofe na vida de uma pessoa, e você só descobre com constelação familiar, né? Certa vez eu atendi um rapaz numa escola pública aqui, que ele me veio com todos esses sintomas. Eu tenho vontade de me matar, minha vida não tem sentido, eu não tenho vontade de fazer nada, tá. Foi. E a gente sentiu outra pessoa no campo dele. Eu tinha um irmão, ele falou para mim, eu tinha um irmão. A minha mãe fez o primeiro ultrassom, né? Que ele é um rapaz jovem, que hoje em dia é comum a mulher fazer muito ultrassom, mas, por exemplo, eu tenho 45 anos, a minha mãe não deve ter feito ultrassom. E não era fácil naquela época. Então, assim, esse rapaz, ele tem certeza, a mãe dele tem a primeira ultrassom que ela fez, havia 2 fetos. No próximo pré-natal que ela foi fazer, um tinha sumido. Aquilo dali, aí ele, nossa senhora, fez todo sentido. Aí ele foi pesquisar, foi ler. E para ele, eu confirmei em loco com a pessoa que eu atendi que acontece isso. Ele passou somente uma semana, um mês, mais ou menos, convivendo os dois. Mas a gente fica naquela coisa de quer morrer, de que não, a vida não tem sentido, porque você está em lealdade com o seu, né? Porque a gente sabe que a relação com irmãos gêmeos ela é bem diferente do que com o irmão comum, né? Eles sentem coisas, eles são muito ligados. E para o feto, depois que a gente foi analisar tudo isso, a gente sabe hoje em dia, por meio de pesquisa, que basta uma semana para os fetos ficarem ligados para todo sempre, né? Então, a pessoa que tem a vida inteira essa sensação forte, que não tem condição de fazer nada, que se sente fraca, que sente que está levando um peso nas costas a vida toda, é porque ela está querendo viver por 2 pessoas, senão vai dar certo, né? E no meu caso também, foi descoberto um gêmeo não nascido em mim, que eu tinha um gêmeo não nascido, um irmão gêmeo, né? Aqueles bivitelinhos, que é aquela velha história também, não adianta eu ir perguntar para minha mãe. Na época não havia, né? E às vezes as mulheres engravidam e com poucos meses, pequenos sangramentos, ali pode ter sido o embrião que saiu. E o seu filho que vai nascer, ele vai provavelmente sentir muita falta desse embrião, desse irmão dele que não vingou, né? E que faz parte do sistema familiar dele. E é tão interessante você falar isso, Elaine, que eu fiz uma constelação de uma colega de trabalho e a gente pode verificar, assim, eu sempre converso, eu sempre falo a respeito da doutrina da constelação, né? Da teoria da constelação. E aí as pessoas às vezes assimilam e às vezes faz sentido, às vezes a pessoa entra no ouvido e sai pelo outro, não percebe. Mas quando a pessoa ela é confrontada ali na constelação, e aí ela consegue enxergar, né? É tão fantástico porque a pessoa disse, poxa, mas você falou tanto isso para mim, nunca tinha feito tanto sentido quanto agora eu estou aqui, eu posso ver. Eu posso sentir que é isso mesmo. E aí, por mais que a gente fale, as pessoas não absorvem, né? Não captam. E essa história toda ela traz. Ela sai dessa parte cognitiva e vem pro emocional. Essa história do aborto ela é tão forte que tem mulheres que elas negam para elas mesmas que fizeram aborto. Vai fazer a constelação, aparece. Aí começa a chorar aquele desespero, aquele negócio. Você não me falou que tinha um filho abortado. Não adianta você não falar, porque ele vai aparecer ali. Ele tem um sintoma relacionado àquela criança. O maior crime que você pode fazer no sistema familiar é excluir quem quer que seja, né? A gente vê muito aqueles casos de que antigamente tinha um filho que era homossexual, ia embora para São Paulo, porque não podia viver a vida dele tranquilamente. Aí fica aquele problema na família. Era a vergonha da família, né? Precisava ir morar fora porque era uma vergonha para a família ter um homossexual. Né? Homossexual é um caso clássico de exclusão. Mulheres também, antigamente, que tinham um relacionamento sexual antes do casamento, que o pai mandava para o prostíbulo. Então, são coisas assim que hoje nós estamos pagando, entre aspas, tudo isso que aconteceu no nosso sistema passado. Só que para nós 3 aqui, que temos outra visão, hoje em dia o fardo vai ficar mais leve, né? Porque a gente vai entendendo,
vai perdoando e principalmente honrar todos os dias os nossos ancestrais. Isso parece coisa de religião, mas é a melhor coisa que você faz, né? Você honrar todo dia, agradecer a cada um deles por tudo que eles fizeram por vocês até hoje. Assim, vocês duas que são mães, né? Eu não tenho filho. Às vezes os filhos são muito ingratos com os pais. Chegam metendo o dedo, cobrando coisa. Eles não têm noção do tanto de sacrifício que foi feito por eles na vida, né? Você imagina nossos ancestrais. Aqui nas costas, nossos avós, nossos bisavós chegaram a passar fome, chegaram a fazer, né, assim, sacrifícios absurdos para poder sustentar os filhos, e os filhos cobrando, 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 cobrando. E quando a gente cai a ficha, muita gente quando fala, poxa, depois que eu virei mãe, nossa, como eu tenho mais compaixão dos meus pais, agora eu entendo, sabe? Então, tudo isso é o que eu sempre falo. Gente, vamos parar com esse julgamento do pai, da mãe, disso, daquilo. Eles estão fazendo o que é certo para eles, né? Essa questão de ficar se metendo no casamento. Ah, minha mãe disse separar, meu pai bate nela. Ela quer ficar, ela tem a opção de sair, ela não sai porque ela não quer. Hoje em dia, uma mulher sai de um casamento, entra e sai a hora que ela quiser. Se ela não sai, porque ela quer ficar lá. Obviamente que você não vai assistir de braços cruzados seu pai surrar sua mãe, coisas absurdas, chegar a ponto de matar, mas ela não sabe porque ela não quer. Eu vejo muitas amigas minhas tentando se envolver no relacionamento dos pais. Não faça isso, eles estão lá porque eles querem, eles têm alguma situação sistêmica que eles foram unidos por aquilo ali, né? Eu lembro você falando aí de uma situação, e eu lembro quando eu assumi o concurso, foi basicamente um dos primeiros casos que eu atendi. E aí eu não tinha essa visão sistêmica, eu não tinha nada de conhecimento dessa área. E aí eu atendi uma senhora que veio trazida pela patroa, porque ela teria sido agredida, baleada pelo companheiro. E o companheiro atirou no peito dela e ela caiu e ele atirou nas costas. E aí ela tinha sido socorrida, conseguiu sobreviver, e a patroa levou ela até a delegacia para fazer o atendimento, para poder registrar a ocorrência e iniciar a apuração em relação ao companheiro. E assim eu fiz, né? Fiz a apuração, houve testemunhas, laudo pericial e tal, e representei pela prisão preventiva do companheiro. E, para minha surpresa, que quando o mandado de prisão saiu, quem vinha deixar a comida do marido era ela. Ela vinha deixar a comida, e aí eu não compreendi. Eu disse, como uma pessoa passa por uma situação dessa, né? E ainda assim tá aqui e tá pedindo. E aí ela chorava, disse, doutora, eu só vim fazer porque a minha patroa me obrigou a vir, né? E aí ela tá nesse ciclo de vítima, né? Nesse ciclo de vítima. E se não fosse com esse companheiro, seria com outro. Seria com outro. Ela ia atrair outro homem do... Ela traz. Sabe, você fala... Assim que começou a vigiar a Lei Maria da Penha, né, eu fui fazer um atendimento lá na Capturas aqui, o que tinha de mulheres na porta arrependidas de terem denunciado os companheiros, chorando. O delegado, eu não entendo isso aqui, né? Elas foram forçadas pelas amigas, pelas mães, etc., para denunciar os companheiros, e todas elas estavam na porta pedindo para o delegado libertar. Aí, como você está falando, com refrigerante, com bolo, porque ele tem que tomar o remédio tal hora. Ficou todo mundo olhando assim, até eu fiquei, gente, que loucura é essa? Como é isso? Agora a gente entende, né? Pode trocar 10 maridos, todos vão ser abusadores. Ela atrai aquele tipo de marido, não adianta. É o padrão sistêmico dela, é aquele. E aí precisa ser quebrado esse ciclo de vítima, né? E o ciclo de perpetrador, porque o companheiro, ele é o perpetrador porque em algum momento ele foi vítima do abandono, né? Uma vítima. E aí ele perpetua, e a esposa, né? A companheira vem com esse ciclo de vítima, e aí isso precisa ser quebrado. Como é que a gente quebra isso? Através do autoconhecimento, né? A constelação familiar é um recurso que lhe ajuda muito em relação a isso. E até falando nisso também, no começo eu estava até tomando um pouco de cuidado, porque eu fiquei tão encantada pela constelação que eu queria que todo mundo constelasse, né? Porque a constelação, ela não é para todo mundo. Então a pessoa pode resolver tudo isso de outras maneiras. Você vê que na Igreja Católica tem umas questões com ancestrais. Eu soube também de uma coisa naqueles mormons, que eles fazem uma árvore genealógica lindíssima com o nome de todos eles. A partir do momento que você começa a honrar seus ancestrais, basta você fazer isso. Não precisa nem constelar. Daí sua vida já vai dar uma grande mudada. Você agradecer por tudo que está vindo para você. Você vê tudo aquilo ali, já vai dar uma grande mudada. Agora, lógico que com a constelação
É bem mais rápido, né? O Mas processo eu é não mais posso. rápido. Ninguém pode obrigar ninguém a constelar, mas como eu estou lhe dizendo, eu vejo vários movimentos dessa questão de ancestralidade maravilhosos, né? Porque eu não estou me lembrando esse que a Igreja Católica faz, né? Um padre lá em Teresina, um amigo que me perguntou se tinha a ver com constelação, eu não conheço o trabalho dele. E esse dos mormons, né, que uma pessoa que eu atendi também me mostrou. E você coloca uma foto da árvore genealógica da sua família na porta de entrada, e todo dia, quando você entra e sai, você fala com eles. Eu achei lindo isso aí, né? Muito lindo mesmo. E foi que o Bert Helling, daí que ele começou a ver essa questão de constelação. Poxa vida, por que essa tribo Zulu, tudo dá certo aqui? Tudo que eles fazem, da hora que acordam, a hora que vão dormir, eles agradecem aos ancestrais. E uma coisa que o Ocidente, aqui nós perdemos essa coisa, né? Eu estava vendo aqui outro dia, não sei se era um filme ou um documentário, as pessoas na Etiópia, elas sabem o nome dos 14 avós dela para trás. Se você perguntar, ela sabe o nome de todos, ela cita de um por um com nome e sobrenome. Aqui, se eu perguntar, você não sabe o nome do seu tataravô. No máximo, vai saber do bisavô, né? No máximo. E para mim, você falando aí, faz muito sentido, porque na Bíblia tem livros que falam só das descendências, né? Exatamente. Filho, neto, bisneto. Tem E aí são números. São várias gerações que são contabilizadas. E aí, quando a gente tem esse olhar sistêmico, a gente agora entende por que é necessário contabilizar. Por que é necessário a importância de cada um deles, né? E voltando até para a Bíblia também, a questão dos 10 mandamentos, ele fala honrar pai e mãe, ele não fala amar, né? Tem gente que chega para mim, Elane, como é que eu vou amar meu pai? Ele me estuprou, ele faz isso. Eu não estou dizendo para você amar seu pai, não. Você vai constelar aqui hoje, você vai honrar tudo que seu pai fez por você, inclusive o que é de bom e o que é de ruim. Honra. Ninguém fala de amor, não. Quando você faz uma constelação, você não vai sair de lá para fazer amizade, para ficar de beijinho com o pai. Não é isso. É simplesmente para honrar e entender tudo foi como deveria ter sido. Porque é o que eu vivo dizendo, até um dia desse, gente, aqui no Brasil, as pessoas eram surradas pelos pais. É ou não é verdade? Quem foi de vocês aqui que não chegou a levar uma surra de cinturão? Eu levei. Com 45 anos. Você imagina, né? Eu tenho atendido muita gente que os pais, os avós eram lavradores. Tailândia, meu pai era surrado todo santo dia. Ele trabalhava igual um burro de carga. Meu avô não tinha negócio de colégio, batia e tinha que trabalhar com ele. Como é que uma pessoa dessa vai se desenvolver bem, vai criar bem os filhos, ela reproduz isso. Que aquilo ali é o normal para ele. A maneira que o pai dele acha, ele acha que o pai dele amava ele era batendo. Ele vai bater nos filhos dele também, sabe? Ele tá dando o que ele recebeu. E por mais que ele condene a atitude do pai, né? Tá dando... A lealdade fala mais alto. Exatamente. Aí o que é que eu vejo hoje? O que é que eu vejo? Ah, meu pai era assim, então para eu pertencer a essa família eu tenho que continuar batendo. É aquela coisa, né? Eu não posso deixar de bater nas pessoas. Rapaz, eu vou deixar de pertencer a essa família. Isso aí você tem que ter muita força para você sair desse padrão familiar, né? Como a Reni falou das mulheres que casam com a... Pensar aquele sistema. Eu fui falar para uma moça, mas eu não pode uma pessoa da minha família ter feito isso. Eu digo, querida, sua família para 300 anos atrás. São mais de 4.000 pessoas. Você não conhece essas pessoas. Você não sabe se houve algum bandido, se houve algum estuprador, se alguém passou a perna, alguém roubou fulano. Pode ter acontecido mil e uma coisa, né? E essas pessoas ainda assim fazem parte da nossa família. Tem que ser honradas. Se forem perpetradores, se forem ladrões, por conta delas nós estamos aqui hoje. É o que eu digo sempre. É difícil, a princípio, meu Deus, como é que eu vou honrar um estuprador? Uma pessoa vai ter que honrar. Se seu pai abusou de você, infelizmente, você honra, você não ama, é diferente, tá? É bem diferente uma coisa da outra. Quando você internaliza isso, é muito bom, sabe? É você entender e agradecer que a vida veio por meio dessa questão, né? Mesmo que tenha sido através do estupro, mesmo que tenha vindo através de abusos. E até através de coisas que não são tão boas, são elas são o nosso passaporte para o crescimento. Isso é o mais interessante. E a gente precisa mudar a nossa forma de olhar para essas situações. Outro dia eu escutei uma pessoa muito religiosa falando... dizer, é milagroso, é maravilhoso você começar a pensar assim. Depois que você começa com constelação, com pensamento sistêmico, a sua vida muda. A minha maneira de olhar para as pessoas hoje, para tudo, é totalmente diferente, sabe? É muito diferente. Minha maneira de viver hoje em dia, com esse pensamento sistêmico, eu me irrito menos.
né? Se você aceita mais as pessoas, você para de julgar seu pai e sua mãe. Gente, eu olho pro meu pai, hoje é uma criança de 81 anos, eu vou dizer o quê para aquele homem? Foi tudo maravilhoso que ele fez por mim. Para minha mãe também, são dois velhinhos. Tem gente que fica agredindo o pai e a mãe. Gente, esquece, passou. O que foi de melhor que eles tinham, eles te deram. Foi só o que eles tinham para dar. Isso me lembra dizendo que meus pais nunca fizeram nada demais comigo, mas é aquela coisa de a pessoa ficar e não me deram amor, não me deram isso, não me deram aquilo. Foi o que eles puderam dar. Foi o que eles puderam dar. E para mim foi maravilhoso. Eu estou muito satisfeita com tudo, né? E se eles não te deram absolutamente nada, nem a oportunidade de conhecê-los, honre-os pelo menos pelo fato deles terem te dado a vida. Os pais são um portal, né? Exato. Que permitem a vida chegar até nós. Se não fosse através Exatamente. deles, não estaria aqui. E tá tudo certo. E tá tudo certo, tudo ótimo. Né? É porque a constelação é anti-mimimi, né? Que eu detesto mimimi. Ela é ótima porque ela é totalmente anti-mimimi. Ela é objetiva. Ela é É objetiva. bem objetiva. Bem objetiva, bem biológica. Ai, meu pai não me deu bicicleta, meu pai não me deu isso, meu pai não me deu aquilo. Minha filha, vá pegar você. A vida tá na sua mão. Vá fazer alguma coisa de bom com isso. Você não tem que estar cobrando seu pai e sua mãe, não. Vá você cuidar da sua vida, né? Eu estava falando, acho que cortou, vou continuar o raciocínio, que era sobre, que eu tinha escutado um religioso falando, que era contra a constelação familiar, porque a constelação familiar, ela dava um respaldo para que as pessoas deixassem eu não faço nada errado, eu só fiz isso porque o meu antepassado, ele errou e ele fez. Que o objetivo da constelação familiar é culpar o antepassado. E assim, a gente que conhece sabe que não é isso, né? Muito pelo contrário. A constelação familiar, ela te dá uma noção de autorresponsabilidade. Uma noção que ela exige de você uma autorresponsabilidade, né? Diante da sua vida, diante dos seus pais, diante das pessoas. Né? A vida só pode fluir a partir do momento que eu me responsabilizo pelos meus atos e deixo com os outros aquilo que eles fizeram comigo, né? E aí eu posso olhar para isso e ver o que é que eu posso fazer com aquilo que fizeram comigo. Assim, eu sou de classe média, mas eu estudava em bons colégios, então eu estudava com pessoas que tinham uma situação bem melhor do que a minha. Quantas vezes vocês não viram famílias maravilhosas, com dinheiro, famílias, o pessoal bem cuidado, que tem um filho que descamba para coisas ruins? Eu fazia escola, 17, 15 anos, tinha gente que ficava usando droga, não sei o que. Gente, esse menino tem tudo em casa, por que é que essa criatura está fazendo isso, né? Então, é o que eu estou lhe dizendo. Meu ancestral fumava maconha e fazia... Negativo. Se aquilo ali veio para você, eu não romantizo ninguém. Negar que é 0, mimimi. 0 de chance de ter mimimi. Se aquilo ali veio para você nessa geração, porque você tem condições de resolver. Mas eu vou fazer herança genética. Não é, não. Você tem seu livre-arbítrio, que é a coisa mais maravilhosa que qualquer ser humano tem na vida, é o livre-arbítrio. Você fez porque você quis também. Essa coisa que esse religioso falou, eu não concordo. É como você falou, isso aí é coisa de gente que já gosta de colocar nos outros. Quem realmente entende o pensamento sistêmico, a constelação familiar, ela sabe que é uma autorresponsabilidade. Você está fazendo aquilo ali porque veio para você e você vai ter que resolver aquilo. Né? Exatamente. E, na verdade, assim, tem 2 pontos que eu queria chamar a atenção, já também nesse aspecto que a Edlaine levantou, porque aí as pessoas pegam e podem pensar o seguinte: mas se é nesse sentido que está sendo colocado, então por que punir, né? Por que eu vou punir um agressor? Por que eu vou punir um estuprador? Né? Porque se tudo foi culpa do antepassado, então o direito sistêmico veio para isentar todo mundo, para dizer que não tem ninguém culpado, né? E aí a gente consegue enxergar que, na verdade, a dignidade, que se você dá a um perpetrador desse, é permitir que ele se responsabilize pelos seus atos. Sim. E a justiça precisa ser feita nesse sentido, não de isentá-lo de culpa, mas de permitir que ele pague pelo crime que ele cometeu e ele possa ter paz, porque ele só vai ter paz no momento em que ele reconhece que o ato que ele cometeu teve um limite. E alguém olhou para ele e disse: você cometeu isso e você vai pagar pelos seus atos. Isso reside a dignidade do agressor, né? Eu vi uma vez um religioso falando que a gente não deve perdoar o pecado, e sim o pecador, né?
aquilo que aquela pessoa fez vai continuar. Ele continuou matando uma pessoa, tem tudo isso aí. Agora, se o pecador chegar para mim e dizer, eu estou arrependido, eu quero mudar, eu sei o que foi que eu fiz, você vai dar a segunda chance, obviamente, né? Porque até o próprio sistema prisional, ele deveria ser para ressocializar, para a pessoa passar um tempo, né? Afastado da sociedade, nossa, eu fiz um erro realmente. Eu vi uma juíza falando uma vez, muito legal, ela disse, eu não estou aplicando nada para você, não. Estou aplicando a lei que você infringiu. Você, quem se colocou nessa cadeira aqui na minha frente, foi você. Eu não fui lá na sua casa buscar você, não peguei na sua mão, não atirei fulano, foi você que se colocou nesse lugar. O cara ficou assim, olhando ele, como quem disse, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Quem se colocou naquele lugar de réu foi ele. Ele foi lá É uma tomada de consciência, né? Seria um local de tomada de consciência. E, na verdade, a postura do juiz numa situação dessa, por mais que ele esteja ali na figura de julgador, é interessante que ele possa, internamente, ele se colocar e dizer assim, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para aplicar a lei. Né? A lei é para todos. A lei é para todos. Aqui eu vou apenas aplicar o que está posto para você, para mim, para a Edline. Isso precisa ser colocado porque reside dignidade nisso, né? E assim, eu não gosto de levar, a gente não gosta de levar muito para o lado religioso, ou espiritual e tal. Mas, inclusive, biblicamente falando, existe uma passagem que diz que a lei dos homens existem para que se cumpra e se faça a justiça de Deus. Sim. E a gente assim, não pode... Esse rapaz estava bem revoltado. Doutora, a senhora vai me jogar na cadeia, a senhora vai tirar não sei quantos anos da minha vida, a senhora, ela virou bem na cara dele. Quem se colocou nesse lugar de réu foi você. Você que é o José, por que o Mário não está aí? Porque o João, o José foi quem infringiu a lei. Eu não fui buscar, ela disse bem isso para ele, eu lembro demais, eu não fui buscar você na sua casa para você matar alguém. Foi você que pegou o revólver e fez. Ela até mostrou o código. Tá vendo essa leizinha bem guida dizendo que não pode fazer isso? Você foi e fez. Como a Rendi falou, estou só aplicando o que está dito. Agora, se você está dizendo que quer botar a culpa em mim, uma coisa que você fez, mas foi assim notório, o rosto do rapaz se modificou na mesma hora com essa fala da juíza, né? É importante essa visão sistêmica do juiz, né? Nesse momento, até mesmo do advogado, porque muitas vezes o advogado se coloca no lugar de salvador da pátria do cliente, deixa que eu tomo conta, eu resolvo. E aí a gente vê algumas posturas de que o advogado toma as dores desse cliente, né? Ele se coloca, me parece, com uma identificação, ele ultrapassa o limite, né, da atuação dele como advogado. E quando mas, Reni, embora antes, bem no começo da minha carreira, eu não tinha ideia do que era direito, nada disso, eu sempre trabalhei desse jeito. Quando você fala a verdade para aquela pessoa, que você bota a responsabilidade para ela diz, esse advogado não procurar, ele quer alguém que minta para ele, que vai dizer, deixa que eu resolvo, vou resolver tudo, pague tanto que eu resolvo. Quer ser enganado, ela vai conseguir o advogado que ela quer. Eu fico vendo gente, fulano roubou minha pensão, você procurou esse advogado. Inclusive, essa postura do profissional é até falta de ética, né? Na verdade, sim, existe isso, mas existe até um emaranhamento, né? Como a gente chama, desse profissional. E a importância de se conhecer esse direito sistêmico, não para ser constelador, mas para mudar essa visão. Né? E poder compreender que ele vai conseguir ajudar muito mais quando ele se coloca no lugar de advogado. Ele colocar uma plaquinha assim, eu sou apenas o advogado, eu não sou a parte, eu não me envolvo com o problema. É a mesma coisa que a gente está falando aqui de advogado e tudo, nosso tempo está já caindo. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a questão dos honorários advocatícios em relação a esse advogado esse advogado que atua de forma sistêmica? Eu aconselho todo advogado, qualquer causa que ele pegar, ele já fizer logo um contrato de honorários, tá? Nesse contrato, ficar bem claro, por exemplo, se eu for fazer um contrato hoje em dia, eu já deixo logo bem claro, se for resolvido extrajudicialmente, o preço é X, se continuar a justiça é Y. Porque a pessoa tem mania de dizer, depois que faz a constelação que resolve assim, o advogado não fez nada, ia resolver por si só, não é bem assim não. Então, você deixa bem feitinho escrito, né? Porque a parte, ela não tem a consciência que ela vai ficar emaranhada se ela ficar ali devendo, porque você trabalhou sim. Você trabalhou, você fez. Se a coisa apareceu rápida, é porque você foi em cima do que tinha que ser visto, né? Mas é assim,
Pois é, quando você acha um expert, você vê a pessoa fazendo aquilo com muita facilidade, é porque ela tem muita experiência de fazer aquilo. E para ela realmente é automático, né? Mas essa questão dos honorários, tem muitos colegas reclamando, Elaine, mas se eu não ficar entrando com processo, com ação, com isso, com aquilo, eu não vou ganhar. Ganha sim, você bote seu preço, né? Agora é aquela história, ninguém vai ficar extorquindo a parte. Se chegou até, né, um tempo e resolveu extrajudicialmente, seu valor é X. Se demorar mais tempo, é 2X, né? Porque você também não pode querer escravizar aquela pessoa e ficar pro resto da vida inventando recursos. Agora é aquela história do profissional ético também, né? Porque a questão sistêmica, ela passa por isso. Eu tenho que ter essa ética, porque eu sei que aquilo ali que eu fizer vai voltar para o meu sistema e alguém vai ter que pagar aquilo, né? Exatamente. Até nisso, porque ela vai para esse viés de honestidade, de ética, que você sabe que a sua ação vai ter uma consequência. Voltando para a história da lei de Newton, a lei da ação e reação. Na constelação familiar, ela é assim, é imbatível. Você fez, você vai pagar mais na frente, ou você ou alguém do seu sistema. Nem a lei, nem a quem, apenas na medida. Exatamente. E aí eu queria que você dissesse aí como é que a pessoa pode fazer parte dessa Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Direito sistêmico? Direito sistêmico da OAB, precisa ser advogado? Não precisa. A gente tem no Instagram, tá? Eu sou membro, eu não sou a presidente da comissão, tá? Mas a gente tem membros associados lá, por exemplo, a professora Elizabeth Távora, né? Que ela está fazendo esse trabalho maravilhoso em escola pública. E como a gente sabe, o direito sistêmico é toda uma visão de tudo, né? Então, a gente está aceitando pessoas expertas em outras áreas. E toda a comissão da OAB, ela não é formada exclusivamente por advogados, não. Pode vir outras pessoas que não sejam advogados, que venham agregar para aquele assunto, né? Por exemplo, a gente vai voltar a fazer, porque a pandemia interrompeu muita coisa, né? A gente tinha um projeto de fazer várias coisas, interrompeu tudo. A gente tem nossas rodas de conversa, de estudo, que a gente precisa, às vezes, de um psicólogo lá para esclarecer algumas questões, né? A gente trabalha também, magistrados participam, então não são só advogados, que a gente precisa de ver a questão de vários ângulos, né? Então, Exato. quem quiser fazer parte da Comissão de Direito Sistêmico, é só procurar o site da OAB Ceará e submeter sua inscrição, será analisado, e não necessariamente ser advogado, não paga nada para fazer parte, tá? Agora a gente só pede que participe dos nossos eventos, da comissão, Participar ativamente. o grupo de estudo que eu tenho toda quinta-feira de direito sistêmico já está quase terminando, né? Hoje, inclusive, a gente começou até a questão do direito empresarial, né? Como é usado, né? No direito do trabalho, no direito empresarial, que até nisso constelação é usada também, né? Embora as pessoas não saibam, né? Existe a constelação com estruturas que são as organizacionais. Elaine, você queria fazer alguma consideração final? Para se despedir, que a gente tem a gente só tem um minutinho. É só convidar todo mundo para conhecer o programa Olhares e Fazeres Sistêmicos aqui no fórum, que infelizmente está suspenso presencialmente, né? Mas estão acontecendo reuniões online. Se vocês quiserem, eu posso passar para as meninas e elas divulgam, né? Que é maravilhoso. Vai ser assim, eu estava falando que daqui a 5 anos, essa questão de constelação, a gente vai ter uma evolução maravilhosa na sociedade, né? Não falo nem de crime, não falo de tudo, né? Porque essa questão de barulho de vizinho, tudo isso é sistêmico, né? Já até assim um jargão a gente falar, mas cada um procurando o seu lugar, respeitando o lugar do outro, é inevitável a pacificação social. E eu estou assim, imensamente feliz de fazer parte desse movimento, de estar sendo muito beneficiada por isso também, de estar olhando para o futuro agora. Essa terapias integrativas, constelação familiar, tudo é um futuro maravilhoso para a humanidade, não só para quem está... Estou toda arrepiada agora, não só para quem está participando, mas é espetacular. Assim, a gente vai ver mudanças muito boas. Escuta o que eu estou falando, daqui a 5, 10 anos a nossa sociedade será outra. Amém. Por causa de todo esse movimento, né? Então é isso. Pessoal, a gente aqui do Instituto Borboletar, queremos agradecer imensamente a presença de vocês aqui, mesmo virtual, né? Mas a gente quer agradecer de coração. Agradecer também a você, Elaine, por ter aceitado o nosso convite e participar aqui essa noite. Trazendo esclarecimentos fantásticos aqui para a gente, para o pessoal que acompanha, está acompanhando o Instituto Borboletar. Um beijo. Um beijo grande. Deus abençoe. E até mais. Tá? Boa noite. Obrigada aí pela oportunidade. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.